Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te explicar o que é renda variável, bem como quais são os principais ativos de renda variável e no finalzinho eu vou deixar duas dicas bem importantes para você que quer começar em renda variável. Primeiro ponto importante, a renda variável é diferente da renda fixa. Se você não sabe o que é renda fixa, eu sugiro que você assista o vídeo que já está disponível no nosso canal, onde nós explicamos em detalhes o que é renda fixa e os principais ativos de renda fixa. Na renda variável, os retornos são imprevisíveis. Então não adianta você imaginar que você vai investir, por exemplo, em ações, fundos imobiliários, criptomoedas e projetar um retorno de 10, 20% para daqui a um ano. Isso simplesmente não existe. Então, na renda variável, praticamente tudo é variável. Desde os ativos que você está comprando e a natureza deles, então pode ser ações de empresas, cotas de fundos imobiliários, criptomoedas, moedas estrangeiras, BDRs, ETFs e até mesmo o rendimento desses ativos, tá? Então, não espere nada garantido. Pois bem, no caso da renda variável, você aceita assumir um risco maior, portanto, você não tem a proteção do FGC e você conta com uma volatilidade maior. Por isso que os ativos de renda variável atraem muitos especuladores. Por quê? Eles almejam muitas vezes ganhos rápidos, tá? Isso é o que acontece, por exemplo, no day trade, às vezes quando ele ganha na alta e até mesmo na baixa. Então, a volatilidade é algo que é esperado para o mercado de risco e, portanto, para o mercado de renda variável. Entrando em detalhes sobre alguns dos principais ativos de renda variável, por exemplo, ações, tá? As ações nada mais são do que participações em empresas que são negociadas especificamente na bolsa. Então você pode ter uma ação da Petrobras, uma ação da Vale, uma ação do Itaú e se tornar sócio dessas empresas. No caso dos fundos imobiliários, você se torna cotista de um fundo. Então você, juntamente com outras pessoas, aplica um determinado capital, geralmente você compra cotas de outros investidores, né, e participa de um determinado fundo, pode ser um fundo de shopping, um fundo de logística ou até mesmo um fundo de papel. Tá. Aí você deve estar pensando o seguinte, pois bem, como que a renda variável ela se correlaciona com a renda fixa? Porque isso é muito importante. Num portfólio diversificado, você deve pensar tanto na renda fixa como na renda variável para compor o seu patrimônio. Bem, a explicação é o seguinte, quando a Selic ela sobe, a tendência é que os ativos de renda fixa também apresentem rendimentos maiores. Geralmente esses ativos têm como rendimento um percentual do CDI. Dado que o CDI é geralmente um pouquinho abaixo da Selic, especificamente 0,10%, portanto, basicamente o CDI ele flutua acompanhando a Selic. Então, a ideia é, se a Selic sobe, o rendimento dos ativos de renda fixa sobe. Tá, então, na renda fixa, teoricamente, você tem menos risco, mais segurança, em alguns ativos você tem até a proteção do FGC. Consequentemente, vários ativos de renda variável eles se tornam menos atrativos. Não porque eles são menos importantes, mas porque os investidores preferem um rendimento, entre aspas, mais garantido do que correr um risco maior por um rendimento incerto. Mas é bom também lembrar, Caio, que na renda variável, mesmo tendo esse risco, existem maneiras que você faz para diminuir um pouco esse risco, que é exatamente o vídeo que a gente tem de margem de segurança, para você poder saber, decidir qual tipo de ação eu posso investir no momento com risco menor por causa da margem de segurança. Exatamente. Então a tendência é que ela valorize mais futuramente. Não é certeza, mas você está diminuindo o risco. Exatamente. Então, isso que o Sérgio mencionou, pessoal, é muito bacana. Embora na renda variável você aceite correr um risco maior, tem como você calibrar esse risco. Por isso que a margem de segurança ela é super importante, porque basicamente na renda variável, um dos fatores principais é o preço. Se você pagar um preço muito caro, mesmo por um bom ativo, a margem de segurança é menor, consequentemente a margem de valorização é menor e, portanto, pode ser que o ativo tenha alguma correção, seja no curto prazo ou no médio prazo. E outra maneira também de diminuir esse risco aos poucos é ver essas empresas que são perenes, centenárias, e pagam dividendos. Porque esses dividendos que você vai recebendo aos poucos vai ali tirando um pouco do risco que você tem de uma ação não valorizar, até porque às vezes nem importa se ela valorizar ou não. Ou não, né? Exatamente. Então, ó, se você não sabe, inclusive, o que são dividendos, nós temos um vídeo aqui no nosso canal onde nós explicamos exatamente como que funcionam os dividendos,
como que você pode escolher empresas que pagam dividendos, por quê? Quando você recebe dividendos, basicamente é uma compensação pelo risco de você ser o sócio de uma empresa. O mesmo acontece com os fundos imobiliários, tá? Você que é um cotista ou uma cotista de fundo imobiliário, quando você recebe o dividendo, é basicamente uma compensação pelo risco de você estar aplicando nesse fundo. Você não sabe se daqui 6 meses, 1 ano, por exemplo, um galpão logístico vai estar vago, se alguma laje corporativa também estará vaga. Então, basicamente, para você não esperar o dinheiro ou a valorização, ele é pago ali no presente exatamente para que você tenha essa grana no seu bolso. Então, agora eu vou mostrar para vocês 2 dicas importantes se você quer investir em renda variável. Primeira dica importante, por exemplo, no caso das ações. Se você tem algum interesse por alguma empresa, digamos que você queira entender como que funciona melhor o negócio da Petrobras, da Vale, o que você deve fazer? Qual que é o primeiro passo que ele é super importante? Você deve acessar o site de relações com os investidores dessas empresas e dar uma olhada ali de forma bem detalhada, com calma, com tranquilidade, para entender como que elas geram dinheiro e como que são, quem são os acionistas, qual que é a história da empresa. Tudo isso faz parte da nossa tarefa como investidor. Então, a gente não sai por aí, por exemplo, comprando uma ação ou uma cota de um fundo imobiliário por um mero acaso. Na verdade, tem toda uma tarefa de estudo, tem toda uma atividade bastante elaborada que a gente deve fazer, mas que também não é nada mirabolante, por isso que a gente vem trazer esse conteúdo para vocês. Um segundo importante, para você que quer começar a investir em renda variável, você não pode iniciar em renda variável sem antes ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência, Sérgio, nós temos um vídeo no nosso canal sobre reserva de emergência. Eu estou correto? Corretíssimo, a gente tem sim esse vídeo. Foi lançado há pouco tempo e é muito importante dar uma olhada antes, porque para começar em uma renda variável, precisa ter uma reserva de emergência. Crucial. É crucial. Pessoal, você não pode iniciar na renda variável sem reserva de emergência, tá? Por quê? Vou dar um exemplo bem básico para você. Imagina que você não tem uma reserva de emergência, tá? Uma reserva de imprevistos. E aí você foi demitido, tá? Aí você decidiu aplicar em ações. Vamos imaginar que você tinha 10 mil reais investido em ações e você foi demitido. O que você vai precisar fazer? Se você precisar resgatar o seu dinheiro em ações, pode acontecer das ações que você adquiriu elas terem se desvalorizado. Consequentemente, você não vai captar nem a valorização da ação no curto, médio ou longo prazo e também vai deixar de usufruir os dividendos. Sem contar que você não consegue retirar no mesmo dia, né? Isso, exato. O Sérgio tocou num ponto muito importante que é uma parte operacional para nós que somos investidores. Por exemplo, se você precisar do seu dinheiro que está alocado em ações, vamos imaginar que você vendeu hoje. Ele só vai cair na sua conta em 2 dias úteis, tá? Então, não tem uma liquidez diária, diferentemente, por exemplo, do Tesouro Selic, das caixinhas, cofrinhos, que você consegue resgatar no mesmo dia. Se você já chegou até aqui nesse vídeo, é porque você considerou que esse conteúdo é relevante, que ele te agregou valor. Não se esqueçam de deixar o like e deixa um comentário aqui no vídeo explicando se você já investe em renda variável ou não e quais ativos você mais gosta de renda variável. Eu gosto mais de ações, eu gosto mais de fundo imobiliário, eu gosto de criptomoedas, ETFs, BDRs. Tudo isso é importante para a gente criar um movimento de discussão aqui para entender exatamente em quais ativos vocês investem. Até a próxima!